meu nome é Albina Torres, eu sou docente voluntária da FMB, psiquiatra, e hoje eu vou discutir com vocês a relação entre emoções positivas, bem-estar e saúde mental. Bem, quando a gente pensa em bem-estar, é importante saber que o bem-estar não é uma coisa que a gente tem ou não tem, mas é, de certa forma, uma habilidade que tem flexibilidade, que tem plasticidade, ou seja, algo que a gente pode cultivar, a gente pode praticar e a gente vai ficando cada vez melhor em se sentir bem, tá? Esse artigo de revisão, ele é muito interessante, é recente, e ele fala exatamente sobre o que a gente pode fazer para construir mais bem-estar na nossa vida. São pesquisadores muito sérios e que estudam os fundamentos do bem-estar humano. Esses dois autores, eles falam que os 4 pilares do bem-estar são cultiváveis, ou seja, as 4 coisas mais importantes para a gente se sentir bem de uma forma duradoura são coisas que a gente pode praticar, cultivar e ficar melhor nisso. Tá? Quais seriam esses 4 pilares? O primeiro deles é a questão da consciência, ter consciência, né? E que é a capacidade de consciência plena, atenção plena, ou mindfulness, né? Que vocês vão conhecer numa aula específica a respeito disso, que ajuda a gente a regular o nosso foco de atenção e saber aquilo que se passa dentro de nós, a nossa atividade mental, o nosso funcionamento corporal, a gente conseguir focar a atenção naquilo que está acontecendo com a gente e no momento presente. O segundo pilar do bem-estar são as conexões, né? Conexões, por exemplo, com outras pessoas. Então, bons relacionamentos que envolvem apreciação, gratidão, amor, perdão, bondade, compaixão. Isso é extremamente importante para nós que somos seres relacionais, seres sociais. O terceiro aspecto, que eles chamam de insight, tem a ver com autoconhecimento. É muito importante que a gente se conheça, conheça as nossas crenças, conheça as nossas emoções, porque elas moldam a forma com que a gente percebe o mundo e como a gente responde ao que está acontecendo no mundo. Então, autoconhecimento é muito importante para o bem-estar. E, por fim, propósito de vida. A gente levar uma vida em que a gente faça coisas alinhadas com aquilo que a gente realmente acredita, valoriza. Então, nossos princípios e valores mais profundos e mais verdadeiros. Claro que esses 4 pilares são relacionados entre si. Esse autor, chamado Mathieu Ricard, ele era um pesquisador, professor universitário na França, um grande estudioso e acabou se tornando um monge budista, né? E ele estuda muito a questão da felicidade, né? E ele escreveu esse livro que chama Felicidade, a Prática do Bem-Estar, em que ele faz a diferença entre felicidade e prazer. Felicidade seria um estado de realização interior e não a gratificação de inesgotáveis desejos exteriores. E a felicidade genuína, verdadeira, ela se manteria mesmo em fases da vida mais difíceis, nos altos e baixos da vida. Mais uma vez, essa diferença entre prazer e felicidade. Então, existiriam 2 tipos de felicidade. A felicidade hedônica, que é a felicidade condicionada,
que é essa relacionada ao prazer, à gratificação, é mais no nível sensorial, e a fonte é mais externa. E esse tipo de felicidade, ela pode gerar dependência, ela pode se tornar neutra ou até aversiva. O que quer dizer isso? Digamos assim, eu gosto muito, muito, muito de bolo de chocolate, tá? Quando eu como o bolo de chocolate, eu tenho muito prazer, muita satisfação. Só que essa satisfação dura pouco, dura enquanto eu estou comendo o bolo de chocolate. E a tendência é eu comer sempre bolo de chocolate, porque eu gosto, me dá prazer, enfim. Só que se eu comer bolo de chocolate, por exemplo, eu como a primeira fatia, é uma delícia. Se eu como 3 fatias, já não é tão gostoso assim. Se eu comer um bolo inteiro, possivelmente eu vou passar mal, né? Posso até, né, ficar meio, né, ser uma coisa meio aversiva para mim. Então, aquilo que vem de fora jamais vai me dar uma satisfação, um bem-estar muito duradouro, tá? Então, aqui nessa figurinha em cima, tem 2 mulheres, né, cheias de compras, e uma olha para a outra e fala, continuo deprimida. Por quê? Porque nenhuma compra, nenhum objeto externo vai nos trazer um bem-estar duradouro, uma felicidade verdadeira. E o que seria essa felicidade genuína ou eudaimônica? Né? É uma sensação interna de contentamento, de satisfação, de plenitude, de bem-estar duradouro. Tem a ver com o senso de propósito de vida e de significado, levar justamente uma vida alinhada com os valores, com as coisas que a gente acredita, né? E é uma fonte interna, num nível emocional. Esse autor, o Thupten Jinpa, ele fala que as condições básicas para o bem-estar duradouro, ou essa felicidade verdadeira mesmo, tem vários estudos científicos hoje mostrando que tem a ver com bons relacionamentos, esse sentido de que a vida da gente tem um propósito, atos de bondade e uma atitude mental mais positiva. Todas essas características levam a um menor autocentramento. Tem a ver com eu pensar menos em mim e pensar também no bem-estar dos outros. Que são emoções positivas, né? A gente chama de emoções positivas e elas têm uma relação muito grande com a boa saúde, né? Então, emoções como gratidão, apreciação, perdão, alegria, amor, compaixão. Quando a gente cultiva essas emoções, a gente tem esse bem-estar duradouro, que é mediado por alguns neurotransmissores, como a serotonina, dopamina, ocitocina, e faz com que a gente tenha uma sensação de otimismo, relaxamento, paz, tolerância, uma sensação de pertencimento, união, saúde física e mental, e esse bem-estar mais duradouro, essa felicidade mais genuína. Mas é importante ressaltar para vocês que nenhuma emoção é negativa em si, né? Todas as nossas emoções, mesmo aquelas que são desagradáveis, elas têm uma função importante de proteção para a gente. Mesmo as emoções como medo, tristeza, raiva, nojo, elas são emoções desagradáveis de sentir, mas têm uma função importante na nossa vida. Então, por exemplo, a raiva pode fazer com que eu tenha uma explosão de raiva, fique violento, agrida alguém, mas ela pode também fazer com que eu fique indignado com alguma coisa e queira transformar o mundo para melhor, né? Então, as emoções não são negativas ou positivas em si, mas depende de que consequências elas geram no meu comportamento. Bom, vamos falar de alegria, né? Alegria não é um luxo, é um direito que a gente tem, é a base do nosso bem-estar, e o nosso bem-estar impacta o mundo.
porque o mundo precisa da nossa alegria, do nosso bem-estar, da nossa saúde. Então, sem negar as dificuldades, claro que o mundo está cheio de problemas, cheio de dificuldades. É importante que a gente não olhe só para aquilo que está ruim, mas procure também pelo bom, né? E o bom está em todo lugar, né? Procurar saborear os bons momentos, não desperdiçar os momentos de encontro, de alegria, de diversão, de satisfação. E a conexão com os outros é uma grande fonte de alegria para nós. Tem vários estudos mostrando, eu separei alguns aqui, relacionados com a importância da gente ter alegria no nosso trabalho, né? E esses estudos são estudos que falam de profissionais da área da saúde, né? Como a alegria faz toda a diferença no local de trabalho. Existe uma forma de alegria muito importante, muito interessante, que é chamada alegria empática, que é quando a gente fica feliz, quando a gente fica alegre com a felicidade dos outros. Então, um colega que conseguiu comprar o carro que ele queria, ou que casou, ou que vai fazer uma viagem bacana, né? Eu consegui me alegrar com aquilo de bom que está acontecendo na vida dos outros. Isso é muito importante para o nosso bem-estar. É o oposto da inveja e é uma grande fonte potencial de bem-estar, porque a gente tem incontáveis ocasiões de se alegrar com coisas boas acontecendo para outras pessoas. E a gratidão? A gratidão é muito importante. É uma capacidade humana inata e que, quando eu sinto gratidão, eu tenho um bem-estar imediato. É uma emoção positiva muito poderosa, porque ela é incompatível com a infelicidade. É a ideia de a gente parar e apreciar as pequenas coisas boas da nossa vida. Então, apesar das tristezas, cada momento que a gente vive é um presente maravilhoso, né? E se eu sinto gratidão, isso diminui o burnout, melhora a saúde física e mental e a nossa resiliência para enfrentar problemas e dificuldades. A gente tende a não valorizar aquilo que a gente já tem, né? A olhar a parte vazia do copo, né? Mas é importante a gente também olhar para aquilo que a gente tem, né? De bom, né? E expressar gratidão, porque quando a gente expressa gratidão, isso enriquece o relacionamento com a outra pessoa e aumenta a conexão com essa pessoa. E toda pessoa íntegra, ela é grata, porque ela sabe que a gente não é separado uns dos outros e nem autossuficiente, mas que a gente é interconectado e interdependente. E tudo, absolutamente tudo que a gente conquistou na vida, teve ajuda de outras pessoas, né? Se a gente for honesto e parar para pensar, se você pensar numa conquista que você teve, pense quantas pessoas não colaboraram para você ter aquela conquista, né? Todos nós nascemos vulneráveis, né? Precisamos de pessoas que cuidaram da gente e provavelmente morreremos vulneráveis também e vamos precisar de outras pessoas, né? Quando estivermos mais velhos. Então, é muito importante praticar gratidão. Por exemplo, fazer um diário das coisas, todo dia à noite, pensar nas coisas boas que aconteceram naquele dia, as coisas pelas quais eu posso ser grata, né? Não precisa ser grandes coisas, né? Mas fazer uma lista de tudo que aconteceu de bom, de tudo que deu certo. Eles sugerem até fazer um pote, colocar papeizinhos com todas as coisas boas que eu tenho na minha vida, para de vez em quando parar e olhar e agradecer pelo que eu já tenho e que é bom. Aqui são alguns estudos mostrando a relação entre gratidão, bem-estar e saúde. A gratidão, então, ela tem benefícios psicológicos, físicos e sociais. Do ponto de vista psicológico, diminui as emoções ditas negativas, como culpa, vergonha, raiva, ressentimento, melhora o humor, diminui o estresse e a ansiedade, traz mais satisfação e esperança, bem-estar, né, e felicidade. E
E, do ponto de vista físico, aumenta a vitalidade, a disposição, melhora a imunidade, diminui as dores físicas, controla a pressão arterial, ajuda a melhorar a função cardíaca e o sono. Do ponto de vista social, aumenta a nossa empatia e compaixão, diminui o egoísmo, nos torna mais tolerantes, melhora a nossa comunicação e os nossos relacionamentos, promove engajamento e generosidade e um senso de pertencimento ao grupo social. Esse vídeo bem curtinho de 6 minutos, eu recomendo, é um neurologista da Unifesp falando da importância da gratidão para a nossa saúde. Outra emoção que é muito importante para a nossa saúde é o perdão, né? Então, vários artigos mostrando o quanto é benéfico para a nossa saúde física e mental quando a gente consegue perdoar, né? Vários livros a respeito disso, né? Falando exatamente da importância do perdão para o nosso bem-estar duradouro, né? E perdoar, gente, perdoar não é esquecer alguma coisa que fizeram para a gente que não foi legal e que nos magoou muito, mas é se libertar da mágoa e do ódio, né? A hora que eu estou sentindo mágoa, ressentimento, ódio, é como se eu estivesse vivendo um estresse crônico, que acaba sendo um estresse tóxico, que tem muito impacto negativo na nossa saúde. Essa autora chamada Valérie Kaur, ela fala muito a respeito da importância do amor e do perdão para o nosso bem-estar. A Vivian Barros fala: perdoar é liberar a carga do nosso próprio coração. Trata-se de um ato de autocompaixão. Perdoar, segundo esse outro autor, é se permitir ter um passado melhor, né? Olhar para o passado de um jeito menos amargo, menos ressentido, né? E quando a gente fala de perdoar, perdoar os outros, porque muitas vezes os outros nos magoaram, mas porque eles não estavam bem, né? Estavam sofrendo e acabam nos magoando, né? Mas perdoar nós mesmos também, porque a gente também já magoou muita gente sem querer, ou às vezes até intencionalmente. Então, é muito complicado julgar, né? Então, lembrar que ninguém é perfeito, né? E que quando a gente perdoa, a gente tem um benefício imenso para a nossa saúde. Para isso, às vezes, é necessário um processo psicoterápico mais profundo, né? Se a mágoa, se os problemas foram mais graves, mas, de toda forma, é importante saber que, quando a gente está carregando muita mágoa, a gente está prejudicando a nossa saúde. Essa autora, chamada Kyra Lingo, ela fala de 5 práticas diárias que tendem a aumentar a nossa felicidade genuína, né, ou esse bem-estar mais duradouro, né? Primeira delas, meditar ou rezar, praticar atividade física, todo dia tentar pensar em 3 coisas pelas quais você é grato ou grata, né? E, se possível, expressar gratidão, né? Fala para aquela pessoa que fez uma coisa bacana, que você não agradeceu adequadamente, manda uma mensagem, manda um WhatsApp, toca um telefone, ou realmente expresse a gratidão diretamente. Isso faz um bem enorme para quem recebe e também para quem expressa. Pratique todo dia, se possível, um ato aleatório de bondade. A hora que a gente faz um ato de bondade para outra pessoa, o bem-estar que a gente tem é muito grande. Não é só o outro que se beneficia, a gente também se beneficia muito. E, no final do dia, procure lembrar e descrever um momento feliz do seu dia, mesmo que não tenha sido um dia perfeito, mesmo que tenha tido várias coisas difíceis, cansativas, desafiadoras. Foca
no momento feliz, no momento positivo. E lembrar sempre que as emoções positivas são interconectadas. Quando a gente cultiva uma delas, isso favorece as outras. Então, por exemplo, se eu cultivo gratidão, naturalmente eu vou ter mais apreciação, mais atos de bondade, de generosidade, vou sentir mais alegria, vou sentir mais compaixão. Então, procurar cultivar emoções positivas é muito importante, é muito bom para a nossa saúde, para o nosso bem-estar duradouro. Nós não precisamos de muita coisa na vida, na verdade, nós só precisamos uns dos outros, de apoio, de bons relacionamentos e de sonhos, se possível, sonhos comuns. Muito obrigada pela atenção de vocês